Boa tarde. Ih, meu Deus, eu ouvi o coral. Boa tarde, povo. Tá um pouco melhor, mas ainda tá aquele boa tarde Domingão do Faustão. Sabe aquele boa tarde que você comeu feijoada? Que se você tropeçar e cair no chão, você fica lá mesmo, eu vou dormir aqui. Tá esse boa tarde. Boa tarde, povo. Graça e paz, amém. Amém. Por que a gente insiste nesse boa tarde? Porque Deus está aqui, menino. Isso é a melhor coisa do mundo. A melhor notícia que a gente pode receber num domingo como esse, num final de tarde como esse, é que Deus está aqui e Ele está recebendo a nossa adoração. Por isso é que a tarde é boa. E o que é que a gente faz num tempo como esse? A gente abre o coração da gente, a mente da gente, para ouvir aquilo que Deus tem falado. A expectativa do meu coração é que Deus fale profundamente ao teu coração, assim como Ele falou ao meu. Ele me incomodou profundamente nesses dias que Ele me levantou para ler e reler essa carta de Paulo aos Filipenses. Hoje eu tinha planejado ir até o versículo 11 do primeiro capítulo. Só que, para a gente não fazer um negócio assim nas carreiras, sabe? E hoje a gente tem ceia, para a gente poder meditar bem, para a gente pensar bem, a gente vai hoje até o versículo 7, tá certo? Então deixa eu te convidar a abrir lá Filipenses, no primeiro capítulo, a gente vai do primeiro versículo até o versículo 7. Eu queria pedir ao pessoal da mídia para botar aquele relógio ali naquela televisão, porque senão eu me perco no tempo, tá certo? Eu não enxergo, não adianta nem fazer alguma coisa para mim, eu só estou vendo que você está rindo, porque ela está fazendo assim, né? Está rindo da minha cara, muito obrigado. Filipenses, primeiro capítulo, do primeiro versículo até o 7º. Diz assim, em alguns momentos eu vou pedir à igreja para ler comigo, tá certo? Então fica bem atento. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Lê comigo. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do... Repete comigo esse negócio bonito, do Senhor Jesus Cristo. Preste atenção nisso, porque isso aqui é importante demais. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com o quê, menina? Alegria, súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo, lê comigo por favor esse versículo 6, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Esse texto é muito bonito, né? Vamos orar, gente. Deus, a gente está tão feliz aqui, porque a gente tem essa oportunidade tão boa de compartilhar aquilo que o Senhor coloca no coração da gente, como palavra de vida eterna. Que no nome de Jesus, a gente clama por esse sangue, essa palavra, essa voz do Teu Espírito, ela fale profundamente aos nossos corações. Que o Teu Santo Espírito seja derramado sobre nós, que haja vida nesse lugar, que haja quebrantamento aqui, que haja certeza, convicção,
profunda de que é o Senhor que tem falado aos nossos corações. É o Senhor que quer operar transformações no seio da tua igreja. É o Senhor que quer operar transformações estruturais nas nossas famílias, no nosso coração. Então, por favor, Deus, coloca essa certeza aqui. Abre a nossa mente, abre os nossos ouvidos, tira o sono de quem tiver com sono, Pai. E coloca a certeza plena da operação do Teu Espírito Santo aqui, em nome de Jesus. Amém e amém. Quando Deus domina, é o nome dessa série. Quando Deus domina. O que é que acontece na gente quando Deus domina? O que é que acontece ao nosso redor quando Deus domina? A gente naturalmente não vai ser exaustivo, não dá. É profundo demais, é extenso demais, é denso demais a gente estudar a palavra de Deus e compreender as repercussões disso para a mente, para o coração da gente. No entanto, tem alguns aspectos que Deus, Ele me provocou a compartilhar com a igreja nesses dias, sobre o que é que muda na mente de uma pessoa, ou o que é que caracteriza a mente de uma pessoa dominada por Jesus Cristo. Quando Deus domina, quando o reino de Deus está instalado, quando a pessoa, assim como Paulo, se vê como servo. Paulo, ele está preso junto com Timóteo. Quando ele escreve essa carta, a carta de Filipenses, ela é uma dessas cartas chamadas de cartas da prisão. Tudo indica que Paulo esteve preso lá em Roma enquanto ele redigia essa carta, e não foi a primeira vez que Paulo esteve preso ou sofreu perigos de vida. Mas Paulo, ele, diferente de outras cartas e de outros momentos, ele não se apresenta assim como apóstolo. Paulo, ele se apresenta junto com Timóteo como servos. Isso porque a carta para Filipenses é um pouco diferente. Aqui Paulo, ele não combatia assim um problema doutrinário, mas era uma carta muito de agradecimento, assim, pelo socorro, pelo auxílio dos filipenses. Era uma carta. Essa é uma carta que os comentaristas afora e os escolas da Bíblia, eles chamam de a carta da alegria. É uma carta que tem uma tônica de alegria. Pensa no negócio bom de falar é alegria, né? Quem não gosta de alegria? Rapaz, eu gosto. Eu gosto de dar risada. Já me disseram que eu era expansivo. Eu não consigo ser esse pastor elegante, certo? Eu tento com a roupa. Mas quando eu abro a boca, meu irmão, não sai essa parte assim da elegância, falhou, tá? Mas tenham paciência comigo. E essa alegria que Paulo tem, ela é fruto, ela é produto de alguém que está dominado por Deus, de alguém que está encharcado do Espírito Santo de Deus. O meu sonho, do meu coração, a minha oração, como eu já compartilhei, é que cada um de nós saia daqui com essa alegria do Espírito Santo de Deus. Amém. Meu irmão, pode ser que você tenha entrado aqui entristecido, pode ser que você tenha entrado aqui angustiado, pode ser que você tenha entrado aqui com o coração muito pesado, mas a expectativa que eu tenho no meu coração é que essa alegria do Espírito, ela invada a tua vida, e você vai ver junto comigo aqui, que essa alegria do Espírito, ela é totalmente diferente, a forma como ela opera, a forma como ela é construída, da alegria que o mundo traz. Porque, em primeiro lugar, a coisa que fica muito evidente é que Paulo, ao se apresentar como servo, ele coloca a si próprio numa escala de valor inferior. Deixa eu explicar para os irmãos. Quando, no grego e lá na Bíblia, enfim, existem várias palavras para descrever servo. Paulo aqui utiliza uma palavra que descreve a classe mais baixa de servo.
é aquele servo que não tinha liberdade absolutamente nenhuma, para nada. É aquele servo que não recebia remuneração nenhuma. É aquele servo que não tinha qualificação em absoluto nenhuma. Diferente da escravidão aqui no Brasil, a escravidão no Império Romano, ela tinha escravos que eram médicos, tinham escravos que eram arquitetos, pedreiros, tinham artistas das mais diversas competências, técnicos. Paulo ele se coloca como o escravo, aquele que não sabe nada, o braçal, o que não tem leitura, como se diz no interior, absolutamente nenhuma. Paulo se coloca dessa maneira. No entanto, esse servo também sem competências, esse servo em completo estado de humilhação, esse servo que está na camada mais baixa da sociedade, aquele que não tem nome próprio, é aquele que é chamado por psil, sabe? Que ninguém dá importância, que se morrer não faz falta, é aquele que é barato demais, se compra em qualquer mercado. Esse servo, ele é profundamente grato ao Senhor que lhe comprou. Ele se vê tão pobre, ele se vê tão necessitado, ele se vê com tão poucas competências, ele se vê assim, numa autoestima tão baixa, que ele olha para alguém que diz assim: eu quero você na minha casa, e você vai comer da minha comida, e você vai morar na minha casa, e você vai compartilhar do dia a dia com a minha família. Ele fica feliz. Tem um livro e também tem um filme, é O Conde de Monte Cristo. Já viram? Já passou em sessão da tarde, isso, ó, que beleza. Conde de Monte Cristo, já dá um alô assim para mim, se você já viu. Eu não vou enxergar da metade da igreja para frente, estou conseguindo ver lá no fundo. Mas nesse filme, nesse livro, tem um personagem que para mim é encantador, é Jacobo. Jacobo, ele é o servo de Zatara, do Conde de Monte Cristo, não é? O Conde de Monte Cristo tinha tudo para matar Jacobo, e ele não mata. E aí Jacobo diz assim: já que você não me matou, embora eu merecesse a morte, eu vou te servir para o resto da minha vida. Eu vou ser o seu escravo, eu vou ser o seu servo. E Jacobo, ele está sempre feliz, e ele está sempre preocupado com o Conde de Monte Cristo, com o bem-estar e com satisfazer as vontades do Conde de Monte Cristo, não é? Essa é uma figura muito interessante para o servo que Paulo é. Para o servo que Paulo queria significar quando ele diz assim: eu sou servo de Cristo. Eu sou servo, mas eu não sou infeliz. Eu sou servo, mas eu sou extremamente grato. A quem? Ao meu Senhor. Eu sou extremamente grato ao meu Senhor. Meus irmãos, isso tem uma implicação tão grande para a vida da gente. Porque, a despeito do que o liberalismo de hoje em dia, os conceitos de liberdade de hoje em dia pregam, a verdade é que, de forma irrestrita e absoluta, sem medo de ser absolutista, toda a sociedade humana serve a algum Senhor. Seja ele qual for, mesmo de forma inconsciente, mesmo que isso seja negado e negado e negado todos os dias, mesmo que as propagandas de fim de ano, mesmo que o liberalismo sexual, ou seja lá de que natureza for, pregue o contrário, as pessoas elas são presas por laços macabros, seja através de vínculos financeiros, de vínculos até mesmo afetivos, doentis, seja através de que tipo de vínculo for, as pessoas elas são cativas. E há uma necessidade humana por liberdade. Primeira grande característica de quem é liberto em Deus é se ver na qualidade de servo. Interessantemente, quanto mais você serve a Deus, mais livre das amarras
do pecado você está. E o que esse pecado faz com a gente? O que esse pecado, no que esse pecado escraviza o coração e a mente da gente? É que agora você está à mercê do que uma sociedade que é tocada pela vaidade, pela autoafirmação, determina para você que é liberdade. E você está atrás dessa liberdade. E aí as pessoas dizem hoje em dia que casamento é ruim porque prende. Mas aí elas dizem assim, então eu vou viver solteiro. Mas vivem presos pelas amarras da sexualidade livre. E elas têm que estar eternamente satisfazendo a sexualidade, se afirmando. É gente que tem que estar de academia em academia. Já percebeu? Já viram isso? É gente que tem que estar mantendo a forma o tempo todo. É gente que tem que estar, por outro lado, se não é casado, mas se manter algum tipo de relação estável, tem que estar naquele vínculo doentio de satisfazer a vontade do outro a cada dia, para manter aquele vínculo, para manter aquele negócio. É quando o namoro de dois adolescentes, por exemplo, passa a ser doentio, porque o menino, ele ficou assim, cirurgicamente ligado à menina, a mão da menina não desgruda. O Facebook dela está aberto o tempo todo. O que será que ela está fazendo? Como é que é esse negócio? É quando a pessoa ela não consegue se libertar, por exemplo, das amarras da profissão. A pessoa dorme pensando no trabalho, acorda pensando no trabalho, ou então tem um sono condicionado por essas coisas. E ainda acha que é livre. Ainda acha que é livre. É gente que é dominado pelo medo de não se afirmar, da vida não ter valor. Por quê? Porque o Senhor é outro. E esse Senhor não se importa com você. Ele não te dá valor absolutamente nenhum. Você é uma peça que pode ser substituída no sistema. Você é um CPF. E você vale o que você consome, né? Nem o que você produz mais. É gente que quando chega a certa idade é descartável. Não acrescenta mais em termos de beleza, de aparência física. É gente que não acrescenta mais em termos de modernidade, porque não domina as ferramentas tecnológicas e acaba sendo um atrapalho. No final das contas, a gente é dominado pela depressão e pela angústia. Há uma proposta de domínio, de opressão todos os dias para você e para mim. Para a gente embarcar nessa. E a gente se deixar dominar por um Senhor que não é o Senhor Jesus Cristo. E aí, meu irmão, você vai concluir comigo que o preço da liberdade que o mundo oferece é o teu sangue. Alguém já viu essa expressão? Eu estou me sacrificando aqui. Já viu? Ou já utilizou essa expressão? Eu estou aqui me sacrificando. Eu choro suor. Eu choro suor? Não. Eu choro sangue. Muito obrigado. Eu suo sangue. Que coisa nojenta eu falei. Perdão. Mas eu estou aqui chorando lágrimas de sangue, suando todos os dias, me sacrificando. E para quê? Para quem sabe no final do ano conseguir viajar com a família. Para quem sabe no final do ano dar um tablet para o filho. Para quem sabe no final do ano conseguir fechar o ano sem dever nada. Para quem sabe... Vai cair. Eu brincando, não estou desejando isso, tá certo? Mas que vai cair, vai. Enfim. A gente tem essa expectativa, essa ilusão. Agora compreenda esse aspecto de que o Senhor Jesus Cristo te comprou. Salvação não é uma coisa que começa no céu. Salvação é um negócio que começa aqui. E ela começa dentro da gente. É no coração da gente que salvação começa.
Salvação tem a ver com libertar a gente dessa necessidade de se autoafirmar. Salvação tem a ver com a libertação dessa necessidade, essa compulsão pela eterna juventude. Salvação tem a ver com essa liberdade dos relacionamentos. A gente poder se relacionar uns com os outros, sem ter que com isso colocar alguma espécie de filtro ou de máscara. Salvação tem a ver com nós sermos quem nós somos. E o que é que caracteriza quem nós somos diante de Deus? Serviço. Quem nós somos? Nós somos servos. Nós somos servos. Encara a vida pela perspectiva do serviço. E deixa eu fazer você entender, por favor, com todo carinho, é serviço a Deus em primeiro lugar. Porque, meu irmão, deixa eu te dizer, uma coisa que amarra também, quando é um fim em si mesmo, é quando a gente serve simplesmente ao outro. E está assim no mundo de gente abnegada, está assim no mundo de gente que quer servir ao outro. Doutrinas ensinam isso de muitas outras religiões. No entanto, isso pode ser uma grande amarra, porque você tem que ter algo para oferecer ao outro, e nem sempre você tem algo para oferecer ao outro. Quem pai, quem mãe, aqui, por carinhoso, por assim, dedicado, por esforçado que seja, já não se sentiu enfraquecido na educação dos filhos? Quem de nós que servimos, por exemplo, como um diácono, não já se sentiu assim enfraquecido? Quando é que o serviço, ele tem sentido? Qual é o combustível do serviço? É a percepção clara de que nós servimos a Deus. Isso dá a gente o discernimento do quando fazer e como fazer através da oração. E é uma coisa interessante, eu vou solicitar para os irmãos para manterem a Bíblia aberta, porque eu já fechei a minha. Porque Paulo diz assim: dou graças ao meu Deus por tudo que me recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas. É uma coisa interessante que não importa a circunstância no qual Paulo estava inserido, Paulo está sempre suplicando. Suplicando é característica daquele que não tem nada para oferecer, ou numa linguagem comercial, não tem capital de giro. Ele suplica porque ele diz assim: eu não tenho o que oferecer em troca, eu só posso contar com um favor, por isso eu suplico. Caracteriza o servo é suplicar diante do Senhor. Deus, como é que eu faço? Deus, qual é o caminho? Deus, como é que eu concilio certas coisas na minha vida? Porque eu já apanhei tanto, não é verdade? E tem uma hora que a gente cansa. A gente cansa de apanhar, não é verdade? Tem uma hora que a gente cansa, porque o passado vem atrás da gente. E quando a gente pensa em serviço, às vezes, a gente pensa nas patadas que a gente levou. E quando a gente pensa em serviço a Deus, às vezes, a gente lembra de tantas cicatrizes que nós carregamos. E quando a gente pensa em serviço, muitas vezes a gente quer desistir de cara, porque a gente começa a pensar numa perspectiva de a minha vez de ser servido vai vir quando? Uma segunda característica dessa mente dominada por Deus. E é interessante que quem fala isso é um grande homem de Deus chamado Hernandes Dias Lopes. E ele diz assim que é uma cura do nosso passado, dos nossos traumas. Isso faz todo sentido na carta de Filipenses. Porque Paulo, quando ele escreve para os filipenses, ele está preso. E não era a primeira vez que ele esteve preso. Porque o nascimento da igreja dos filipenses, ele foi muito difícil, sabe? Está lá em Atos, capítulo 16. E a gente não vai ler porque a gente tem tão pouquinho tempo, eu estou tentando aqui correr, sabe?
Mas Atos capítulo 16 mostra o nascimento da igreja de Filipos. E foi mais ou menos assim. Paulo chega a Filipos, uma colônia romana, muito oficial, aposentado, cultura romana, religião romana, filosofia, legislação, estava tudo lá. De repente, depois de alguns dias sendo importunado, Paulo, ele tira o demônio, tira o espírito imundo que tinha lá numa jovem, só que essa jovem dava muito dinheiro para os donos dela. E esse pessoal cria assim uma confusão na cidade. E agora, contextualizando com você, eu quero que você corte uma memória assim do Globocop. Lembra do Globocop? Assim, filmando uma confusão em praça pública, um protesto. Só que o protesto era contra Paulo e Silas, que estavam lá evangelizando. Agora imagina que esse helicóptero e um monte de gente enfurecida rasgou totalmente as roupas desses dois homens. E o repórter da Globo diz assim: populares deixaram os dois homens despidos e agora eles correm em favor da própria vida, enquanto os soldados, com os cacetetes na mão, com as varas na mão, começam a açoitá-los incessantemente. E a multidão querendo matar. É um processo de linchamento total dessas duas pessoas. Meu irmão, você já se sentiu exposto? Você já esteve nu diante de pessoas? Você já apanhou na frente de todo mundo? E alguns relatos dizem que essas surras de açoite deixavam algumas pessoas desequilibradas mentalmente. Causavam lesões nas terminações nervosas para o resto da vida. Então era a surra de vara, que não era para alisar. Como se não bastasse, como cidadão romano, Paulo não poderia ter passado por isso. Isso foi uma injustiça. Como se não bastasse, colocaram Paulo no lugar mais baixo da cadeia e prenderam os pés e as mãos no tronco. Imagina você, todo ferido, nu, tendo sido exposto diante de todos da cidade, sendo rejeitado. É tão ruim ser rejeitado, não é? É tão ruim quando a gente se sente rejeitado no ambiente. A gente sente que não é bem-vindo no ambiente. A gente sente como se estivesse invadindo. Agora imagina que as pessoas deram cabo ao seu ódio. Bateram em você. Espancaram você. E Paulo, quando se recorda dos Filipos, diz assim: eu me recordo de vocês com alegria. Que mente liberta é essa? Que mente liberta? Que servo é esse? Que tinha capacidade de se curar disso que a psicologia chama hoje de trauma. Que diz assim: o meu passado não me faz mal. Eu lembro disso, mas agora o que me interessa e o que importa saber é que eu estava lá pelo meu Senhor. E se eu tive que sofrer o que eu sofri pelo meu Senhor, valeu a pena. E se a igreja de Cristo está lá, valeu a pena. Pessoa que tinha prendido Paulo, o responsável pela prisão, se converte. Qual é a mágoa que Paulo guardou desse homem? Esse homem era crente agora. Coração de gente que é dominado por Deus é coração cheio de misericórdia. Já viram quantas pessoas acumulam mágoas durante anos da vida? E você pergunta, nesse final de ano, você vai passar o fim de ano com a sua família, cadê sua família? Não vou, né? Porque tem uns problemas aí. E faz quanto tempo que esse negócio está sem resolver? Fazem 10 anos, 15 anos, isso tudo. Não resolveu ainda, meu irmão. Eu tenho alegria quando eu me recordo de vós. Essa alegria libertadora. Essa alegria que produz salvação no coração.
Essa liberdade de você dizer, eu não tenho inimigos. Eu não tenho inimigos. Só se alguém se fizer meu inimigo, mas eu não tenho inimigos. Que coisa boa, que coisa libertadora é ter essa oportunidade de se reconciliar, é ter essa oportunidade de não guardar mágoa, é ter essa oportunidade maravilhosa dada por Deus de não carregar um passado pesado, de dores, de angústias, de humilhações, de estar ressabiado o tempo todo, de não conseguir mais se relacionar com as pessoas, com medo da próxima traição, de não conseguir se relacionar com as pessoas, com medo de quando elas vão assim abandoná-los. É ter certeza, meus irmãos, de que o Senhor tem te sustentado de tal forma, de tal maneira, que você não precisa andar desconfiado. Isso é ser forte emocionalmente. Isso é uma decorrência, isso é uma consequência do amadurecimento espiritual de uma mente dominada por Deus. Por último, Paulo, ele fala assim: estou plenamente certo, versículo 6, de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, Paulo estava preso, seja na defesa e confirmação do Evangelho, porque eles cooperaram desde o primeiro dia com Paulo. Paulo tinha certeza de luta dos crentes de Filipos, pois todos sois participantes da graça comigo. Paulo, ele está falando assim, olha só, eu tenho certeza de que esse Senhor bondoso, ele está fazendo uma verdadeira restauração na sua mente, no seu coração. Eu tenho certeza que esse Senhor bondoso, ele está ministrando uma transformação no seu coração. Ô meu querido, deixa eu fazer uma proposta para você de esclarecimento, de entendimento. Você sabe quando um culto a Deus é bom para a gente, para o coração da gente? Quando esse contato com Deus produz transformação no nosso coração. Hoje em dia as pessoas dizem, o culto foi maravilhoso, o coral cantou lindamente, o culto foi maravilhoso, o grupo de louvor estava assim, as músicas muito boas, muito animadas. Olha, hoje o culto foi maravilhoso, tinha um pastor palhaço lá que fazia os negócios, eu saí rindo que só. Isso não é a proposta de Deus. A proposta de Deus para um culto transformador é que debaixo da luz dele, debaixo das mãos dele, a gente consiga perceber a lacuna existencial que existe dentro do nosso peito, e a gente diga assim, Deus, eu preciso ser transformado pelo Senhor, por favor me transforma. Esse versículo 6 traz uma realidade acerca de todos nós, que nós somos seres parciais. Aquele que começou a boa obra em vós, significa que todos nós somos incompletos, somos seres parciais. Essa convicção traz uma libertação tão grande para o coração da gente, para o coração de servo da gente, porque hoje em dia existe uma necessidade de perfeccionismo em todos os sentidos. Você tem que ter, minha irmã, 7 filhos e manter o corpo de 20 anos. Você tem que ter, meu irmão, mestrado, doutorado, MBA, para ter essa sensação de se sentir completo. Perceba, o que eu estou expressando aqui não é o gosto de cada um, ou então o diploma de cada um, mas é essa realidade humana, essa necessidade de se sentir completo, essa necessidade de se sentir bem-aventurado, essa necessidade de se sentir pleno. E Deus, ele compreende essa necessidade, só que Paulo aponta para Jesus Cristo como sendo o único que é capaz de suprir essa necessidade, essa lacuna no nosso coração, porque todos os dias nós somos assim tentados a abraçarmos propostas de coisas que vão suprir as nossas necessidades. Olha, Facebook pode te dar muitos relacionamentos, mas amizades verdadeiras não. Olha, Rivotril, ele pode te
derrubar, te fazer dormir, mas não compra a sua paz de espírito. Olha, a tua profissão, ela pode colocar assim em você uma ilusão de segurança. E até os grandes cabeças, os filósofos do Brasil hoje dizem que até os cargos públicos nem inspiram mais tanta confiança assim. O que é que dá segurança? O que é que dá estabilidade ao nosso coração? É essa certeza de que nós somos seres parciais, mas que tem um Deus trabalhando na vida da gente, no nosso coração, sobre todas as coisas. E esse coração trabalhado por Deus encontra descanso, apesar das algemas, apesar da defesa, da necessidade de defesa do Evangelho, dos enfrentamentos e das lutas. É onde a gente encontra descanso para a alma. É onde a gente encontra descanso para o espírito. É na boa obra que Deus começou em nós. E como Ele começou em nós? Através do Filho dele, Jesus Cristo. Ele comprou o servo. Ele disse assim: servo, você é a classificação mais baixa de servo que existe, mas eu quero te usar. Eu quero dar sentido à tua vida. Eu quero suprir as tuas necessidades. Então, meu filho, vem cá e me serve. Porque a liberdade que você quer, paradoxalmente e aparentemente, contraditoriamente, se encontra no serviço. Então, deixa eu fazer minha obra no teu coração. Se abre. E compreende que as pessoas que estão do teu lado também são seres parciais. Se abre e compreende que você pode ser um instrumento para abençoar a vida do outro. Se abre e compreende que as amarras do teu passado, elas não podem te destruir, nem elas podem condicionar o teu presente. Deixa Deus, Ele arrancar de ti essas coisas ruins. É o que a gente chama de novo nascimento. É o que a gente chama de transformação. É o que a gente chama de crescimento espiritual. Essa marca de uma mente dominada por Deus. Como é que a gente tem certeza disso? Olha aqui. E a gente já vai passando porque a gente está com o horário tão atrasado. Eu nem tinha combinado com o Léo, mas eu vou fazer a certa, certo? Porque tem tudo a ver com o que a gente está falando agora. Me desculpe o aflorar das emoções, mas é porque Jesus Cristo comprou a você e a mim por um preço tão caro. Você é tão caro que Ele disse assim: eu pago, e eu pago por esses servos com preço de sangue. Ronaldo Lidório, uma vez numa pregação dele, explicou que quando Jesus Cristo disse assim: está consumado era algo que se dizia quando se fechava um negócio pela compra de um escravo. E Jesus Cristo, pelo sangue dele, disse assim: está consumado. E essa compra, ela beneficia tanto o coração da gente, não é? Essa compra liberta tanto o coração da gente, meus irmãos. E aí o que é que a gente faz agora? A gente, de forma muito resignada, de forma muito humilde, diz assim: Jesus Cristo, muito obrigado por essa obra maravilhosa de libertação da minha vida. Jesus Cristo, muito obrigado pelo Senhor ter me mostrado que eu sou um ser parcial, mas que ainda assim o Senhor está tão interessado em mim, que o Senhor quer continuar me transformando, me libertando do meu cinismo, me libertando das minhas vaidades, me libertando do meu senso de prepotência e de autossuficiência. Continua me libertando. E aí Paulo, esse homem de Deus, disse assim: olha, porque eu recebi e assim aconteceu, que na noite que Jesus foi traído, ele tomou o pão. Na noite que Jesus foi traído, ele também tomou o cálice. Isso significa novidade de vida para a gente.
Então, com muito carinho, com muita honra, eu gostaria de convidar os nossos irmãos presbíteros para nos auxiliar no serviço dessa ceia. Quero convidar Léo a fazer parte aqui comigo, por favor. E meu irmão, se você já foi batizado em Deus, nasceu de novo, compreendeu essa obra da cruz maravilhosa, eu quero te convidar a fazer parte comigo desse momento aqui. Você está em paz com Deus? Faça parte comigo disso aqui. Porque é através desse sacrifício que nós fomos libertos. Através desse sacrifício que nós podemos chamar de Jesus Cristo de nosso Senhor. E assim como Paulo, de Deus, meu Deus. E nós somos chamados servos. E nós somos chamados filhos dele. Vamos proceder com a nossa ceia agora. E eu quero te pedir o seguinte: talvez você nunca tenha participado aqui conosco. E aí, você vai receber os elementos da ceia. Vai esperar, por favor, até todos receberem, para a gente poder ceiar junto. Tá bom? E grande homem. Jubão, Jubão. Abriste uma porta pras riquezas de Deus. Tua vida entregaste por nós, Cordeiro que foi morto. Os pecados levou, com seu sangue homem salvou, e nos fez livres filhos de Deus, Cordeiro que foi morto. Cordeiro que foi morto.
Agora, meus irmãos, vamos participar da ceia do Senhor. Comamos, bebamos. E convidá-los a ficarem de pé, a gente cantar mais um cântico, lembrando desse grande amor do Senhor. Maior amor que o mundo já provou, sofreu, morreu, venceu a cruz pra me salvar. Até que eu veja tua face, tua graça é o que me basta, confio em ti. Viver eu quero para ver teu reino aqui. Meu coração anseia pelo teu agir. Até que eu veja tua face, tua graça é o que me basta, confio em ti. Viverei para amar-te, viverei pra te louvar, viverei prostrado aos teus pés. Por tua voz o mundo veio a existir. Tu és a vida, o Redentor que veio a mim. Até que eu veja tua face, tua graça é o que me basta, confio em ti. Viverei, para amar-te, viverei pra te louvar, prostrado aos teus pés. Tu és Deus, tu és Deus, invisível, tu és Deus, precioso pra mim, com meu coração, proclamarei teu nome. Tu és Deus, invisível, tu és Deus.
Pai, a gente louva ao Senhor, tão grande amor com que o Senhor nos amou, Pai. Obrigado pela mesa da comunhão, mesa de comunhão com o Senhor, mesa de comunhão com os nossos irmãos, Pai. Obrigado por esse privilégio de sentar à mesa e ser servido pelo Senhor, Pai. Deus, a gente louva ao Senhor também por aquilo que iremos enfrentar ainda essa semana e nem sabemos, Pai. Mas de uma coisa nós temos a plena convicção de que o Senhor já está lá, de que o Senhor já nos tem abençoado, Pai. E a gente louva ao Senhor por isso. Que o Senhor nos guarde o coração, que o Senhor nos livre de todo o mal, Pai, no nome de Jesus. E que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a bênção, o consolo, o poder e o avivamento do Santo Espírito esteja sobre nós, irmãos, e sobre todo o povo de Deus, até quando o Senhor voltar e nos tomar para si. Em nome de Jesus.